Vou lá. Hoje vamos fazer uma análise um pouco diferente. Temos em mãos, assim, alguns escritos de John Milton Darby. Um nome conhecido nos estudos bíblicos, sabe? E ele se debruçou sobre o Salmo 69. E a visão dele é que esse salmo é um retrato visceral, talvez um dos mais intensos dos sofrimentos de Cristo, mas com um foco bem específico. A dor infligida por outras pessoas, culminando ali na cruz. Então, a nossa proposta aqui é explorar como esse texto antigo, né, na leitura de Darby, não só teria previsto certos eventos, mas principalmente como ele capta a profundidade da angústia humana, física e emocional vivida naquela situação. Queremos entender os detalhes que Darby destaca e por que ele os considera tão significativos. Vamos nessa? Vamos lá. É interessante porque o Salmo 69, nessa perspectiva, oferece um ângulo muito particular sobre a paixão de Cristo. Enquanto outros textos, como o próprio Salmo 22, que é frequentemente citado, focam em outros aspectos talvez mais teológicos ou espirituais, o 69 nos joga direto na experiência do escárnio, sabe? Da rejeição, da dor física que vem de fora das mãos de outros homens. E parece que alguns detalhes são bem específicos mesmo, né? Como se fossem pinceladas muito realistas dessa cena. Exatamente. É quase como um zoom, assim, em certos momentos da crucificação, vistos através das palavras do salmista séculos antes. Um exemplo bem direto que o material de Darby menciona é a questão do vinagre e do fel. O salmo diz algo como: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso soa muito familiar para quem conhece as narrativas da crucificação dos evangelhos, né? É um eco muito forte. Sem dúvida. É um desses pontos que Darby certamente destacaria como um cumprimento profético muito claro. Mas além desses atos concretos, o que chama muito atenção na análise é a força das metáforas que o Salmo usa para descrever o sentimento de desamparo total, sabe? De estar sendo esmagado pelo sofrimento. Que tipo de metáforas? A fonte que temos aqui cita umas imagens bem fortes. Por exemplo, a sensação de estar afundando, literalmente. O texto fala em atolado em profundo lamaçal, onde não se pode estar firme. Inclusive, Darby usa uma versão francesa que diz «enfoncé dans une boue profonde et il n'y a pas au prendre pied». É a imagem de não ter onde se apoiar, de estar sendo sugado para baixo. Nossa, que imagem poderosa para descrever desespero. E parece que tem mais, né? Algo sobre água. Isso. A sensação de submersão também é muito presente. O Salmo continua: entrei em águas profundas e a corrente me leva. A versão francesa que Darby usa é Entrez dans la profondeur des eaux. Et le courant me submerge. Não é só uma dificuldade, é ser completamente dominado pela situação, como uma enchente que te arrasta sem piedade. Entendi. Então não é só uma dor pontual. É uma sensação de opressão avassaladora, descrita de forma muito física, mesmo sendo metáfora. Precisamente. E essa angústia toda, essa opressão metafórica segundo a leitura de Darby, transborda para o físico de maneira muito explícita no Salmo. O texto descreve um estado de exaustão que parece ir além do cansaço comum. Como assim? Que detalhes o Salmo traz sobre isso? Bem, a análise de Darby ressalta algumas expressões. O Salmo fala em estar cansado de clamar. A versão francesa diz las de crier. Imagina chegar a um ponto de exaustão que até a capacidade de pedir ajuda, de gritar por socorro, se esgota. Não é só tristeza, é um esgotamento físico e vocal mesmo. Faz sentido. E isso se conecta com outro detalhe que a fonte menciona, não é? Sobre a garganta seca. Exato. O texto descreve a garganta seca, ou, na versão francesa, gosier et desséché. Isso pode apontar para duas coisas, ambas muito pertinentes ao contexto da crucificação. A sede física extrema, que é um detalhe historicamente associado a esse tipo de execução, e mencionado nos evangelhos, e também pode ser o resultado desse clamor incessante, desse esforço vocal até a exaustão. É uma descrição muito crua do sofrimento físico. E tem mais um detalhe sobre os olhos, né? Que também me chamou a atenção. Sim, os olhos que desfalecem ou se consomem. E se consumem.
enquanto esperava por Deus. Isso é muito forte. Sugere não só o desgaste físico, a fraqueza, mas também a tensão da espera, a agonia de buscar uma ajuda divina, que naquele momento de sofrimento intenso parece demorar a chegar. Darby vê nesses detalhes uma forma de tornar a aflição quase palpável para quem lê o Salmo. É como se o Salmo nos colocasse ali sentindo um pouco dessa agonia física extrema. Mas a análise de Darby não para no físico. Certo, ele enfatiza muito o sofrimento moral também. Muito. Talvez até mais, viu? Para Darby, o Salmo 69 é central para entender a reprovação, a vergonha, a humilhação que Cristo teria sofrido vinda dos homens. O texto é explícito. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Há uma declaração de dor emocional profunda, de um coração literalmente partido pela rejeição e pelo escárnio. E essa dor parece ser amplificada pela solidão, pela falta de apoio. O material menciona isso também, não? Sim, e de forma bem direta. O Salmo continua: esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. É um retrato desolador da busca por empatia humana no meio do sofrimento extremo, e a constatação de que ela não veio. Ninguém se compadeceu, ninguém ofereceu consolo. Isso é pesado. E a questão da humilhação pública também aparece forte, né? Você mencionou o óprobrio. Exato. A fonte destaca o óprobrio, a palavra em francês usada por Darby é opprobre, que carrega essa ideia de desgraça pública, de vergonha. E a frase, a confusão cobriu o meu rosto, confusion a couvert mon visage, não é só uma dor interna, uma humilhação visível, exposta aos olhos de todos. É a dignidade sendo atacada publicamente. E essa humilhação chega a um ponto de alienação total, até dos mais próximos. Isso é chocante. É um dos pontos mais dramáticos, eu acho. O Salmo diz: tornei-me um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Na versão francesa, étranger à mes frères et un inconnu au fils de ma mère. Isso pinta um quadro de isolamento extremo, não só social, mas familiar. É como se, na sua hora de maior necessidade e sofrimento, até o círculo mais íntimo se afastasse ou não o reconhecesse mais. Difícil imaginar um sofrimento moral maior do que esse abandono pelos seus. E Darby conecta todo esse sofrimento com a própria missão de Cristo, é isso? Sim, a análise sugere essa conexão. O Salmo traz a frase, pois o zelo da tua casa me devorou. Darby interpreta isso como se a própria paixão de Cristo por Deus, por sua vontade, por seu propósito, fosse paradoxalmente uma das razões para a hostilidade que ele enfrentou. E tem outra frase nesse sentido, sobre assumir as ofensas dirigidas a Deus. Exatamente. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. É a ideia de que ele estava recebendo o impacto direto da rebeldia e do desprezo que os homens tinham por Deus. A análise de Darby ressalta que até as práticas de devoção de Cristo, como o jejum mencionado no Salmo, jeûne, se tornaram um motivo de zombaria, de opróbrio para ele. Aquilo que deveria ser sinal de piedade virou arma de escárnio contra ele. Então, a imagem que se forma é de um sofrimento multifacetado, físico, emocional, social, e segundo essa leitura, totalmente injustificado. Esse é um ponto crucial na interpretação de Darby. O Salmo afirma que aqueles que o odiavam o faziam sem causa, sans cause. É uma declaração forte sobre a natureza dessa perseguição. Não havia motivo real, era um ódio gratuito. E os perseguidores não eram pessoas quaisquer, né? O texto os descreve como poderosos. Sim, a fonte menciona que eram poderosos, puissants, e que agiam injustamente à tort mes ennemis. Isso reforça a ideia de uma luta desigual, um cenário onde a força bruta e a injustiça pareciam prevalecer do ponto de vista humano. É um quadro de opressão vinda de quem tinha poder para exercê-la. Entendi. É um retrato bem sombrio da condição humana naquele momento. Agora, você mencionou antes o Salmo 22. A análise de Darby faz questão de diferenciar o foco desses dois salmos, certo? Por quê? Sim,
Essa distinção é fundamental para entender a contribuição específica do Salmo 69 na visão de Darby. Ambos são considerados salmos messiânicos que falam de sofrimento, mas eles iluminam ângulos diferentes da mesma realidade complexa. E qual seria a diferença principal? Olha, o Salmo 22 é conhecido principalmente por começar com aquele grito lancinante: Deus meu, por que me desamparaste? O foco ali, segundo a teologia cristã tradicional e também na visão de Darby, está no abandono divino, na dimensão espiritual única daquele momento. Está ligado à ideia de expiação. Expiação. O que exatamente isso significa nesse contexto? Basicamente, a ideia ali é Cristo assumindo as consequências do pecado da humanidade, enfrentando aquele momento de aparente separação de Deus, como parte do sacrifício redentor. O Salmo 22 mergulha nesta angústia espiritual profunda, sabe? Nessa solidão cósmica de lidar com o peso do pecado perante Deus. Entendi. É o sofrimento na relação com Deus. E o Salmo 69, então? Já o Salmo 69, na leitura de Darby, muda o foco. Ele se concentra nos sofrimentos que vêm dos homens. O escárnio, a rejeição, a crueldade, a dor física infligida. Ele descreve o que estava acontecendo ao redor da cruz. A interação humana, a miséria terrena vivida por Cristo naquele momento. É o lado, digamos assim, horizontal do sofrimento. Enquanto o 22 seria mais vertical. Exato. É uma boa forma de colocar. Faz sentido. Então, o 69 não entra tanto na teologia da expiação em si, mas detalha a experiência humana da paixão. Exatamente. Ele nos mostra a sede, o cansaço extremo, a humilhação pública, a rejeição dos amigos e da família, o ódio sem motivo. É o sofrimento visto de fora para dentro, a experiência da dor e da maldade humana em sua forma mais crua. Complementa a visão do Salmo 22, que expressa mais a angústia interna e espiritual diante de Deus. Então, juntando os dois, teríamos um quadro mais completo. Mas focando no 69, a análise de Darby para por aí, na descrição do sofrimento. Não, ela vai um pouco além. Segundo o material que temos, Darby também via no Salmo 69 uma dimensão profética sobre as consequências para aqueles que rejeitaram e perseguiram Cristo. Ah, interessante. Então, o Salmo não só descreve a ação, mas também aponta para uma reação ou um resultado? Exato. A análise menciona que o Salmo contém palavras atribuídas a Davi, mas que são depois aplicadas no Novo Testamento como uma profecia de juízo contra os perseguidores. Citações como torne-se a sua mesa diante deles em laço, escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam continuamente. Que palavras fortes! Isso introduz um elemento de retribuição. Ou consequência divina. Isso mesmo. É um elemento de juízo, de consequência divina pelas ações humanas descritas no Salmo. Darby veria isso como uma advertência sobre a seriedade e a responsabilidade desses atos de rejeição e crueldade descritos tão vividamente. Não são atos sem peso ou sem resposta no plano divino. Entendi. Então o Salmo 69, nessa leitura, é um pacote completo. Sofrimento humano detalhado, causas desse sofrimento, zelo por Deus, ódio sem causa e as consequências para os perpetradores. Exatamente. É uma narrativa que cobre desde a experiência mais íntima da dor física e emocional até as implicações mais amplas no relacionamento com Deus e nas consequências históricas ou espirituais. Ok, acho que conseguimos ter uma boa visão geral da análise de Darby sobre o Salmo 69, baseada no material que recebemos. Recapitulando um pouco, vimos como ele destaca a intensidade dos sofrimentos externos de Cristo, a dor física bem gráfica, a sede, a exaustão, a garganta seca, os olhos cansados de esperar. Isso. E também a profunda angústia emocional. O coração quebrantado pela reprovação, a humilhação pública, o opróbrio, a confusão no rosto. E, claro, a alienação social e familiar, o sentir-se um estranho até para os mais próximos. E ficou clara a diferença que Darby faz em relação ao Salmo 22.
Enquanto o 22 foca no abandono divino, na expiação, o 69 detalha a experiência humana de Cristo diante da hostilidade, da crueldade e do escárnio das pessoas ao seu redor. Exato. E, por fim, vimos que o Salmo, nessa interpretação, não para no sofrimento, mas aponta também para as consequências dessa rejeição, trazendo essa dimensão de juízo sobre os perseguidores. Entender esses detalhes todos, a dor, a rejeição, a injustiça, as consequências, nos dá uma visão talvez mais visceral, menos abstrata do que a narrativa da paixão representa, pelo menos sob a ótica de Darby. Mostra a profundidade da experiência humana ali envolvida. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, talvez. Se o Salmo 69 põe tanto peso no sofrimento infligido por outros seres humanos, esse escárnio, essa rejeição, essa crueldade descrita como sem causa, como será que essa perspectiva nos ajuda a pensar sobre a dinâmica da responsabilidade coletiva? Sabe, como as ações de um grupo, a pressão social, o ódio coletivo podem ter repercussões tão devastadoras, seja olhando para narrativas antigas como essa ou até para eventos mais recentes? Fica aí a pergunta para a gente pensar um pouco mais.